Mas nós saímos agora dos impactos geopolíticos e macroeconômicos para entender um pouco mais os impactos das tarifas nas nossas vidas, no nosso bolso, né? E quem vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso é o Fábio Bentes, ele que é economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigada pelo seu tempo aqui nesse domingo para a gente entender um pouco mais sobre isso, porque o que todo mundo quer saber mesmo, né, Fábio, é se vai pesar no bolso do brasileiro no final das contas, né? Mais nada, muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. De fato, está sobrando para todo mundo, né? A lista de países afetados pelo tarifaço do Trump só faz crescer, né? E o Brasil, infelizmente, foi um dos mais afetados, né? Teve aplicado assim, a maior alíquota daquela lista divulgada ainda nesse meio de semana. E isso preocupa bastante. Naturalmente, a gente pode separar esse impacto em impactos genéricos e impactos específicos. Os impactos específicos, por enquanto, estão associados a esses setores exportadores dos Estados Unidos. Então, estamos falando do agronegócio, exportação de laranja, da indústria, exportação de calçados, plásticos, enfim. Existem setores que, de fato, já têm motivos para estarem bastante preocupados com essa situação. E para a população em geral, e para nós consumidores, para a economia do Brasil de forma mais genérica, existe sim um impacto já esperado nesse momento, na medida em que uma redução das exportações para aquele país, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, deve fazer com que o fluxo de divisas para o Brasil diminua. A gente vai ter menos oferta de dólar aqui. É possível e é provável, caso seja mantida essa tarifa tão elevada, que a gente tenha alguma pressão sobre a taxa de câmbio. Isso afeta as pessoas, afeta, por exemplo, a inflação, né, no dia a dia, na medida que o nosso IPCA tem um grau de exposição razoável à desvalorização do real. Sempre que o dólar sobe, há impactos em diversos bens ou serviços, e isso acaba fazendo com que a política monetária mais restritiva que a gente tem nesse momento, juros mais altos, permaneçam nesse patamar elevado por um tempo um pouco mais prolongado do que o esperado anteriormente, antes dessa crise de tarifas envolvendo o Brasil e os Estados Unidos. Fábio, nessa engenharia toda dessas tarifas aí de Donald Trump, a gente sabe que tem, né, os impactos alguns impactos podem acabar sendo absorvidos um pouco mais pelos outros, né? A gente teve, por exemplo, já o secretário da Fazenda dizendo assim, olha, se a gente não envia produto para os Estados Unidos, a gente pode acabar tendo mais oferta aqui dentro do Brasil e automaticamente com mais oferta a gente consegue ter até um preço mais barato de determinados produtos na prateleira do supermercado. Em contrapartida, como você mesmo mencionou, o efeito no câmbio também pode impactar produções e fazer com que produtores reduzam essa produção, reduza vagas, venha a demissão, ou seja, anularia qualquer expectativa de oferta para a variedade na prateleira do brasileiro. Então, nesse momento, pensando na situação que temos agora, uma taxação de 50% dos Estados Unidos que passa a valer a partir de 1º de agosto, se não houver negociação. Qual que é, de largada, o ponto mais preocupante nesse momento? É produto mais caro para o brasileiro? É onda de demissão, impacto de produção e, consequentemente, onda de demissão? Ou é esse impacto no câmbio? O que você consegue escalar para mim como ordem mesmo de grandeza e de preocupação caso a gente tenha a execução da tarifa dos Estados Unidos contra o Brasil? Excelente pergunta, Débora. Na realidade, a gente pode colocar no ranking assim, de preocupações o impacto sobre a inflação. Inflação mais alta, se tiver o câmbio pressionado, a tendência é que isso respingue na inflação. É muito cedo ainda para medir esse impacto, mas naturalmente esse impacto não é favorável ao controle do nível geral de preço. Ou seja, você provavelmente vai ter a taxa de juros mantida num patamar elevado por mais tempo e determinados produtos, já pensando aí na segunda posição desse ranking indesejável, determinados produtos vão acabar sofrendo impactos maiores. Por quê? Porque a gente está apenas no primeiro ato dessa crise tarifária. Existe um segundo ato que a gente viu na reportagem, que é a aprovação da lei de reciprocidade. E aí, isso afeta mais diretamente o consumidor. Por quê? A gente não só exporta produtos para os Estados Unidos, mas a gente importa também. E quando a gente importa um produto que vai estar sujeito a uma tarifa mais elevada, a gente sabe, parte disso vai se refletir
no aumento de custos, no aumento de preços para o consumidor. Então, a gente importa determinados produtos dos Estados Unidos que nos preocupam enquanto analistas da economia. Um deles, derivados de petróleo. Se a gasolina fica mais cara, parte da nossa gasolina, dos nossos combustíveis, mais preciso, são importados dos Estados Unidos. Se esses produtos ficam mais caros, bate na inflação. E aí é importante lembrar que combustíveis são o principal componente da inflação no Brasil. Então, em economia tem muito esse dinamismo, né? Quer dizer, não existe efeito isolado, existem efeitos iniciais e efeitos colaterais. E é importante a gente aguardar ao longo dessa semana o desenrolar dos fatos para tentar calcular de forma mais precisa esses impactos. Agora, a gente pode dizer seguramente que melhor estaríamos se essa crise tarifária não tivesse começado. Os impactos são negativos para a economia, a gente ainda não consegue mensurar a magnitude desses impactos, até porque boa parte dos países que sofreram com essa tarifa inicial mais alta conseguiram negociar tarifas menores. Essa é a nossa esperança. Também consiga sentar na mesa de negociação para minimizar essas perdas. Olhando um pouco para as opções de retaliação que não sejam as tarifárias, né, que já vêm sendo mencionadas, têm sido discutidas, Fábio, uma das seria a questão da patente de medicamentos. Se o Brasil adota essa medida, qual que seria a exata consequência para a população brasileira nesse momento? Bom, no curtíssimo prazo, significaria medicamentos mais baratos para a população, à medida em que a patente ela gera um custo final desse produto, né? A lei de patentes, a proteção desses produtos por meio de patentes acaba fazendo com que o custo final, o custo unitário de cada medicamento seja maior. Então, haveria até um impacto positivo nesses produtos especificamente. Mas eu repito, existem impactos específicos e impactos genéricos, né? Impactos generalizados. Se de um lado o medicamento fica mais barato, de outro, o combustível fica mais caro. E o combustível mais caro tem uma capacidade de se espalhar pelos demais preços da economia de uma forma bastante rápida. Isso preocupa. Então, repito, a gente está longe do melhor cenário possível. O melhor cenário possível seria aquele no qual a economia funcionava antes dessa guerra tarifária. E, aliás, já que a gente está falando de economia, uma coisa muito importante, né? Não há fundamento econômico para justificar essa elevação de tarifas. Se a gente tomar a relação comercial Brasil e Estados Unidos nos últimos 10 anos, em todos os anos, essa relação comercial foi superavitária para os americanos. Portanto, adotar tarifas mais elevadas e as mais elevadas me parece uma punição ao Brasil que vai muito além da questão econômica. É indiscutível, realmente, viu, Fábio? Muito obrigada aí pelo seu tempo. Conversamos aqui com o Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. Bem-vindo sempre por aqui. Um ótimo domingo para você. Muito obrigado. Bom domingo a todos.